hoje, ó, lentes esféricas. Então, primeiro, a gente tem que entender que lentes esféricas é um dos casos das lentes. Nem todas as lentes são lentes esféricas. As esféricas são aquelas clássicas que a gente fala para resolver o problema da miopia e hipermetropia, tá? Então, o que leva a nos dizer que aquela lente é esférica? Por exemplo, eu tenho um óculos aqui, né? O que me diz essa lente aqui é uma lente esférica? Então, imagine o seguinte, ó. Eu tenho aqui, por exemplo, uma esfera, uma bolinha de gude, né? Essa bolinha de gude, se eu passo a mão na superfície dela, ó, aqui na horizontal, eu percebo que tem uma curvatura. Se eu passar o dedo, ó, na vertical, a curvatura é a mesma. Você fala, lógico, isso é uma esfera, professor. Essa esfera tem a mesma curvatura em qualquer que seja o sentido. Então é exatamente isso que nós estamos nos referindo. Quando a gente fala de uma lente esférica, é aquela lente que tem uma curvatura na superfície, mas a curvatura é a mesma em qualquer ponto que você analise, tá? Então, entendendo isso, vamos lá pensar em como poderiam ser essas lentes, quais são os elementos dessas lentes e o que nos faz classificá-las de uma certa forma, tá? Então, primeiro eu vou pensar no seguinte, já que eu tenho uma lente que deva ser esférica, vamos fazer aqui, ó, um desenho, uma representação, como se eu estivesse fazendo uma esfera lá na lousa, tá? Então eu vou pegar aqui, né, barbante, ó. Então eu vou desenhar aqui um pedaço de uma superfície curva, ou seja, se eu continuasse isso para todos os lados, eu teria desenhado ali uma esfera, ok? Então, essa primeira face que eu desenhei, ela estava com um centro aqui, ó, e tinha um raio de curvatura, com o tamanho do barbante. Mas agora, eu tenho a lente com face dos dois lados. Ou seja, como que é a outra face dessa lente? A outra face dessa lente, gente, pode, por exemplo, não ter a mesma curvatura. Eu posso ter um raio diferente, ó. Vou fazer um raio completamente diferente aqui e desenho, portanto, uma outra circunferência, ok? Essa outra tem um centro aqui e tem esse raio aqui, ó. Então é por isso que, primeiro, quando a gente define uma lente, a gente fala, ó, centro de curvatura da face 1, raio de curvatura da face 1, centro de curvatura da face 2, raio de curvatura da face 2. Ou seja, eu posso ter raios de curvaturas iguais, mas não preciso ter, tá? Então eu teria a lente definida, ó, aqui. Uma lente que tem de um lado uma esfera, do outro lado uma outra esfera, tá? E ali dentro eu tenho um material que é diferente do material de fora. Então veja, ó, você vai ver na parte das lentes muita coisa semelhante ao caso dos espelhos esféricos. Então lembra-se, por exemplo, nos espelhos que a gente tinha um eixo principal. Então aqui eu também tenho um eixo principal. É aquele eixo que passa por um centro de curvatura e pelo outro. Então esse aqui é o eixo principal do nosso espelho. Essa minha lente, ela vai ter um índice de refração, então o N da lente, e tem o N externo aqui, ó, N do meio. E o que nos interessa é analisar o trajeto que um raio faz vindo do meio, entrando nessa lente e saindo lá do outro lado, tá? Não vou especificar como que foi esse trajeto, nós faremos isso depois. Mas
Ao atravessar a lente, esse raio pode ou não sofrer um desvio. Depende do tipo de lente, depende, né, aonde esse raio incide, qual é a posição. Mas o que vai me interessar lá no fim do trajeto é poder avaliar se a sua lente é uma lente convergente ou divergente. Então a primeira coisa que a gente faz é entender uma possibilidade que a gente tem para agrupar essas lentes. Quer dizer, essa lente aqui, eu falaria para você assim, ó, quando eu olho nessa face do lado de cá, que é a face 1, eu estou vendo uma face que é convexa para mim. Ela não é côncava, para mim ela é convexa. Do mesmo modo que se eu venho aqui, eu também vejo essa face convexa. Então, a gente tem lentes que podem ser colocadas assim, ó. Essa aqui é uma lente com as duas faces convexas, biconvexa. Agora, essa aqui, por exemplo, em contraponto, ó, é uma lente que essa face é côncava e essa aqui também é côncava, bicôncava, tá? Biconvexa, bicôncava. Eu posso ter também uma lente que seja, ó, uma das faces plana e a outra convexa. Ela também é classificada como uma lente esférica. Por quê? Porque uma das faces é esférica, mas a outra é plana. Posso ter uma lente plano e o outro lado côncavo. Uma lente plano côncavo. Agora, eu posso ter uma lente em que uma das faces seja côncava e a outra seja convexa. Ou que uma seja convexa e a outra seja côncava. Só que isso aí, no fim das contas, nos resulta em situações diferentes, tá? Então, veja, ó, eu tenho aqui, por exemplo, uma lente que ela pode ser assim. Um lado tem uma curvatura, um outro lado tem uma outra curvatura, ó. Esse lado é côncavo e esse é convexo. Agora, aqui embaixo, ó, eu posso ter assim. Esse lado tem curvatura e esse aqui também tem curvatura. Um lado é côncavo, o outro é convexo. Não sei se você está entendendo que a maneira que eu estou usando para representar isso aí, ó, no fim das contas, é seguindo uma determinada ideia, ó. Essas três de cima, elas têm a borda, a beiradinha delas lá, mais fina do que o meio. As três de baixo têm a beirada mais grossa que o meio. Então a gente fala assim, ó, posso ter lentes de borda fina e lentes de borda grossa. Aquelas, né, que tem face côncava e convexa, quando a gente dá nome, o nome que vem primeiro é sempre daquela face que tem o maior raio de curvatura. Lógico que se as duas faces são convexas, é biconvexa. Mas nesse caso aqui de cima, ó, veja, eu tenho essa face que é a face côncava, fazendo parte de uma esfera. Esse outro lado, que é a face convexa, também faz parte de uma esfera, só que seria uma esfera menor. Então, quem vem primeiro no nome, quem tem o maior raio de curvatura. Então, face côncava, convexa, lente côncava, convexa. Nesse aqui de baixo, ó, a face que é côncava faz parte de uma esfera, mas a convexa faria parte de uma esfera maior. Então, quem tem o raio maior, o nome vem primeiro. Essa de baixo é convexa côncava. A de cima é côncava convexa. Então é importante entender isso, porque falar côncava convexa ou convexa côncava, no fim das contas é dizer para nós que ela está nessa categoria de cima, borda fina, ou ela está na categoria de baixo, borda grossa, tá? Uma outra classificação que a gente tem é em relação à espessura. A gente fala de um tipo de lente bastante, você ouve esse nome, lente delgada. A lente delgada, gente, é aquela lente cuja espessura lá no centro
comparada com os raios de curvatura das faces, possa ser desprezível. Então, por exemplo, nesse primeiro desenho que eu fiz aqui, ó, essa aqui é a espessura da lente, ó, a grossura que ela tem lá no meio. Essa espessura tem um tamanho, ó, se eu comparo com esse raio ou com esse raio, comparando com esse raio aqui, ó, ela deve ter 1/3 do tamanho. Então ela é uma lente cujo centro tem uma espessura ali que não dá para desprezar em relação aos raios. Então é uma lente espessa. Quando a gente despreza esse meio, a gente fala que é uma lente delgada. A maior parte dos exercícios está se referindo a isso, tá? Por quê? Porque se você tiver uma lente que ela tem uma espessura ali no centro muito grande, o comportamento do raio dificulta um pouco você analisar o que está acontecendo no centro comparado com o que está acontecendo na borda, tá? Porque tem uma diferença muito grande entre eles. Tá? Então eu posso ter lentes que são classificadas como borda fina ou borda grossa, tá? Eu posso ter lentes classificadas como lentes espessas ou delgadas. Delgadas são aquelas cuja espessura você pode desprezar em relação ao tamanho dos raios, tá? Só um detalhe, todas as lentes, ó, que tem uma das faces planas, aquela face plana a gente considera uma face esférica de raio infinito. O raio é tão grande que ela é plana, tá? Então, eu tenho aquelas lentes que têm uma espessura que você pode desprezar, as lentes delgadas, e lentes que no fim das contas, quando a luz atravessa, um conjunto de raio atravessa, pode ser classificada como convergente ou divergente, ou seja, pegue raios que são paralelos entre si e concentra eles num ponto, as lentes convergentes, ou as divergentes, que pegam raios paralelos, chegam na lente, a lente espalha eles, tá? Então, essa classificação inicial é importante para que você entenda a sequência do que vem para a parte de lentes esféricas, ok? Então, por hoje é isso aí, um abraço.